as respostas que esclarecem sobre a vacina. Ô meu filho, ainda hoje e talvez até amanhã, eu vou ter que me ocupar do espaço reservado ao comentário final, este aqui, para que o doutor Gilberto Martim possa esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes a respeito de vacina. Quem pode, quem deve, qual a vacina, o porquê disso e o porquê daquilo. Tantos questionamentos, e nós entendemos que o ouvinte, a pessoa, não pode ficar sem um esclarecimento. E graças ao Dr. Gilberto Martim, que se colocou à nossa disposição, estamos podendo prestar serviço. E é isto que nós queremos. Ser úteis. Prestar serviço. Esclarecimentos que se fazem necessários num momento tão difícil. Cadê a vacina? Quando você vai tomar? Já se decidiu por tomar ou não? Ouça os questionamentos, os esclarecimentos do Dr. Gilberto. É muito bom aprender, todos nós devemos querer. Ao trabalho, Dr. Gilberto. Carlos Alexandre, de Açaí, quer saber quanto tempo leva para comprovar a eficácia de uma vacina. Na verdade, essa pergunta, ela significa, né, como é o processo de pesquisa, como deve ser feito o processo de pesquisa para que a gente chegue à eficácia de uma vacina. A vacina, assim como os medicamentos, né, é desenvolvida começando lá em laboratório. Primeiro você faz a chamada, né, testagem in vitro, né, você vai testar a ação, né, no caso da vacina, ainda dentro do laboratório, para ver se ela consegue desenvolver o efeito esperado. Depois que ela passa por é aprovada nessa fase de testagem em laboratório, ela passa por testagem em animais, né, então tem um período em que ela fica testando em animais. Quando se estabelece que ela tem segurança, depois dessa etapa, ela vai para a etapa de testagem em pessoas, mas aí em pequenos grupos de pessoas, né? Vai testando individualmente e tal, em pessoas em menor quantidade. E depois disso, quando ela estabelece segurança também nessa fase, né, é que ela vai para a chamada fase 3, que é quando a gente vai, então, fazer a testagem da vacina num grande número de pessoas, num número, sim, relativamente alto de pessoas, né? É um grupo fechado, em que você divide as pessoas em dois grupos, né? O que vai receber a vacina mesmo, propriamente dito, e um grupo que vai receber o chamado placebo, né? Ou seja, vai receber água com açúcar lá, né? Só aguinha, só na injeção, não vai ter a vacina. E aí eles fazem, ao longo de um tempo muito grande, eles fazem a comparação entre esses dois grupos, né, para ver assim, olha, o que tomou a vacina entrou em contato com pessoa doente, ele ficou doente ou ele não ficou doente, certo? No caso dessa vacina nossa, se ele ficou doente, aqueles que tomaram a vacina e que ficaram doentes, que grau de gravidade que foi a doença. Então, eles fazem essa comparação. Então, esse é o mínimo necessário para você estabelecer cientificamente um processo de elaboração de um remédio ou de uma vacina, em que você faz, então, essa testagem, e a fase final é essa que faz essa comparação. Por que a vacina contra o corona, as vacinas contra o corona se desenvolveram tão rapidamente? Porque a testagem, né, pôde contar com um número muito alto de pessoas, porque o grau de contaminação, de transmissão está tão alto, está um surto tão alto, uma epidemia, né, que é uma epidemia que está no mundo inteiro, portanto é uma pandemia, mas numa transmissibilidade tão alta que ficou muito fácil você fazer essa testagem, muito rápido para fazer essa testagem, né? Então é desse jeito que funciona. Se cumpriu essas etapas e se principalmente conseguiu fazer a fase 3 de testagem, que você testou num grande número de pessoas, você passa a ter estatisticamente e cientificamente uma segurança sobre os resultados, né? E a gente pode dizer que as vacinas hoje, elas já estão praticamente numa fase 4, né? Porque só os Estados Unidos vacinou mais de 14 milhões de pessoas, acho que no mundo
todo nós devemos ter hoje entre 20 e 30 milhões de pessoas vacinadas, né? Israel está vacinando 200 mil pessoas por dia, é onde se tem hoje a maior cobertura vacinal, está sendo em Israel, né? Então, está mais do que testada, sabe? Está mais do que comprovada a segurança científica dessas vacinas. A Neuza conta que faz tratamento para colite, é hipertensa e tem arritmia. Quer saber se pode tomar a vacina. Neuza, não há contraindicação por conta dessas suas doenças, não há contraindicação para o uso da vacina. Você pode tomar a vacina, ela não tem nenhuma repercussão relacionada a essas doenças. Fique tranquila. A Vera Lúcia tem arritmia e também quer saber se pode tomar a vacina. Ô, Vera Lúcia, não tem problema, não há contraindicação para arritmia cardíaca, tá? Pode tomar tranquilamente a sua vacina. A Lisandra toma carbamazepina e Aldol e quer saber se pode tomar a vacina. Pode, Lisandra, não tem contraindicação nenhuma, você pode tomar vacina, não há nenhuma interação ou nenhuma complicação da vacina com relação a esses medicamentos. A Daniela quer saber se, com a volta às aulas, as crianças não deveriam ser as primeiras a tomar a vacina e também quer saber se é verdade que crianças não contraem Covid-19. Daniela, primeiro, as crianças não serão vacinadas porque uma das contraindicações para a aplicação da vacina são para os menores de 18 anos. Fundamentalmente por dois motivos. Primeiro, porque a população abaixo de 18 anos, ela praticamente não tem sofrido as consequências piores da doença. E segundo, porque não foi testado a vacina nem em crianças, nem em pessoas abaixo de 18 anos. E aí, sobre essa dúvida se as crianças contraem Covid ou não, a criança contrai, a criança ela pode ter Covid. O fato é que na criança, na maioria das vezes, elas pegam o vírus, mas elas ficam assintomáticas, ou seja, elas praticamente não manifestam sintoma nenhum. E quando tem sintomas, são sintomas muito leves. Então, por algum motivo, a criança não desenvolve as formas de moderada a grave da doença. Então, as crianças não têm nenhum risco, elas têm praticamente nenhum risco em relação aos desdobramentos, né, as complicações que se pode ter quando a gente pega Covid. Então, as crianças não serão vacinadas porque a vacina não é aplicada em menores de 18 anos e as crianças pegam Covid sim, só que elas não desenvolvem sintomas na maioria das vezes. O Paulo é de Cambé e quer saber se a vacina é realmente segura. Paulo, bom, primeiro, respondo genericamente que a vacina sim, a vacina é segura. Vamos detalhar então a sua questão. Veja bem, teve muita controvérsia, teve muita notícia truncada e teve muito fake news nessa discussão da vacina. Infelizmente, no Brasil, a questão da vacina e, de uma certa forma, a questão do coronavírus como um todo, ela virou uma questão também que teve um pano de fundo de uma certa disputa política aí entre os políticos, né? E isso turbinou um pouco toda essa confusão que tem sido feita, tanto em relação às formas de enfrentamento do Covid, como em relação às formas de tratamento e agora em relação à vacina. Então, a gente tem que descartar essas coisas. Então, algumas informações. Primeiro, eu já falei, inclusive, nas respostas de sábado, essa vacina não faz nenhum tipo de mutação ou nenhum tipo de alteração celular no corpo da gente. Essa vacina, ela apenas faz o seu papel, que é o papel de estimular o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, e de gerar anticorpos contra o coronavírus. Isso é o que toda vacina faz, isso é o que acontece toda vez que a gente tem uma virose, mesmo que seja uma gripe simples, para aquele tipo de vírus o nosso organismo já fica vacinado. Então, esta é a reação que a vacina faz, certo? Não tem nenhum tipo de outra forma de reação no organismo. Essas informações são informações que elas não procedem do ponto de vista científico.
Em segundo lugar, eu já falei também no sábado, para desenvolver um produto como uma vacina como essa, tem uma intensidade muito grande de estudo científico nisso, há uma fiscalização de caráter internacional, institucional, muito grande de cientistas que acompanham esse processo, e essas vacinas elas têm que cumprir, como eu disse já no sábado, as fases de testagem, que vai desde a testagem em laboratório, que a gente chama de testagem in vitro, até passando por testagem em animais, depois passando por testagem em pequenos grupos de pessoas, em pequenos grupos, né, de seres humanos, e até chegar na fase 3, que faz uma testagem com um número muito grande de pessoas. Então, não, essa vacina não tem nenhum tipo de reação que não seja a reação de gerar anticorpos. E aí entra a discussão da eficácia, você tem uma eficácia diferente entre essas vacinas. Como eu já expliquei já no sábado, no caso da Coronavac, ela tem uma eficácia de 50,38%, ou seja, quando a gente toma a vacina, a gente tem 50,38% de chance de ficar imunizado contra o vírus do coronavírus. E se a gente não fica imunizado e se a gente contrai a doença ao entrar em contato com o vírus, ela dá até 78% de chance de proteção para que a gente desenvolva só as formas de leve a moderada, e para os casos que desenvolver formas que sejam acima da moderada, ela dá praticamente 100% de chance para que a gente não desenvolva a forma mais grave, que acaba levando a gente para a UTI, para ser entubado na UTI, e ela dá praticamente 100% de chance para que a gente não morra. E os efeitos colaterais são aqueles que nós já comentamos também no sábado, né? Ela pode dar algumas reações locais, no local de aplicação da injeção, e um percentual muito baixo, menos de 1%, ela pode ter manifestações sistêmicas como uma febrícula, como um mal-estar, tipo uma gripezinha muito leve, certo? E que faz parte também da reação do nosso organismo à presença do vírus morto, no caso, o vírus inativado, no caso, inoculado pela vacina. Então pode tomar a vacina tranquilo, não vai fazer nenhum problema. Essa história de que vira jacaré, que dá câncer e tal, isso é desinformação, certo? Um produto desse, para chegar ao ponto de ser autorizado para ser utilizado na população, passa por um crivo de avaliação muito grande. Vocês viram como é que foi a discussão lá da Anvisa e etc. Podemos tomar a vacina tranquilo. Pois bem, se ficou alguma dúvida de sua parte, mande para cá uma mensagem. 999939890. Pergunte, não fique em dúvidas. Você precisa ser esclarecido. Você precisa ser informado. Pergunte. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.